Estou, dá para ouvir bem. Tá certo. Importante. Vamos tocar o barco, né? Você já. O professor Neto Martoni, ele já encerrou lá? Já ele acabou de encerrar a aula, professor. O pessoal Tá deve estar certo. entrando aí já. Tá bom. Boa noite, Jéssica, Derlis, Erlane, Damares. O Damares aí tá mostrando, né, o rosto, né? São poucas pessoas que mostram. É bom assim, né? Boa noite, Fábio. Oi, professor, tudo bom? Ô, boa noite, Bernardino. Como é que tá? Bola. Tudo bom? Professor, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Estamos aí, firme e forte. Tamo junto, tamo junto. Laura. O pessoal tá chegando aí devagarinho. Isso. Marcileia. Boa noite, Oi, boa Marcileia. noite, tudo bom? Bom. Tamo junto. Vamos enfrentar mais esse período aí. É isso aí. Se Deus quiser, é o último período que a gente vai usar esses negócios aqui de Meet, de Google School. Exatamente, se Deus Não sei quiser. vocês, Saudade de mas eu não um... estou mais aguentando. Pois é, saudade de aglomeração. É, bem. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Tá certo. Senhores, vamos só esperar um pouquinho, que eu tinha de marcado, né? Então, para não dar de conflitos aí. Mas, Bernardino, Oi. ontem um colega mandou uma foto minha aqui da nossa reunião, né, e dizendo que que eu engordei muito, mas eu quero alertar aqui que o vídeo ele engorda até 10 quilos, né? Então não tô gordo não, gente. Tá certo. O vídeo Eu tô te engorda até olhando uns aqui, tô 10 te achando quilos. gordo, cara, mas eu tenho certeza que você tá do mesmo jeito. Rosângela, quanto tempo? Boa noite. Rosângela é uma moça meio estudiosa. Suzane. Oi, Ah, professor, quanto tempo? opa, boa noite. Eu tô ouvindo vocês Oi, baixinho, mas professor, tô tudo ouvindo. bem? Boa noite. O Alceu Neto disse que tá gravando aí. Bom demais, Alceu. Obrigado, hein? Enquanto Mas, inicia o Alceu, vai gravar todas as aulas, criar um canal no YouTube e vai disponibilizar essas aulas. Então ficou muito bom assim. bom demais, bom demais. O Vocês. nosso colega Alceu é expert em informática. Dê um Google, segura Bom ele. demais. Salve aí pro canal da Alceu. Pois é, o canal do Pois é, Alceu tinha aí. que ser o Vamos, canal do Alceu, vamos né? dar o like aí, então, né? E ativar o sininho. Boa noite, Aline, Luciene. Eu que fico feliz, hein, Luciene? Fico feliz em reencontrar a turma aí de vocês. Eu acho que vocês vão enjoar de mim, né? Porque vai ser lá 2 encontros aí na semana. Boa noite, né? A galera, Adriele. Boa noite, né? Simone, a Glebson.
pessoal tá em peso aí. Suzy Cleia. A Rosângela disse que não tem como enjoar de mim, mas tem sim, Rosângela. Tem sim, com certeza tem. Boa noite, lá, Guilherme, Newton, Tatiana, né, Tomás, boa noite. Tatiana sentava bem na frente, eu lembro. Yara, Gedeon. Vamos lá, vamos lá. Realmente, Damares, ninguém se incomoda mais com o lugar agora, né? E também não tem mais atraso de ônibus, né? Boa noite, Yara. Vamos iniciar, gente? Bora tocar esse barco aí? Bem, agora tem os problemas lá da internet. Ontem eu passei por isso. Alguns alunos aí com problemas. Bem, vamos iniciar. A nossa disciplina é prática de processo penal. A nossa matéria é prática de processo penal 3. Né? Eu ministrei nessa matéria alguns anos atrás, né? Tive contato lá com ela. E o Antônio Rogério estava recentemente lá com essa matéria, ele acabou saindo da nossa instituição por questões lá de pessoais, lá de profissionais, enfim. Daí eles conversaram comigo para eu retornar, né, para essa lá disciplina. E eu topei. Bem, gente, se eu estiver falando rápido, vocês dão um toque, que a gente reduz aí a velocidade. Prática de processo penal, né, 3. Prática de processo penal 3. Vocês já tiveram a 1, a 2, agora nós vamos para a 3. Essa matéria, gente, ela é diferente da disciplina de Direito de Processo Penal, né? Na matéria de Direito Processual, né, Penal, vocês estudam o processo penal, né? Claro. Na matéria nossa, de prática de processo penal, a gente vai discutir os aspectos, né, práticos, né? A gente vai lá discutir, né, como é que funciona lá na prática, os detalhes aí da prática, e o nosso foco, ele é bifurcado. Nós temos 2 enfoques aqui, 2 focos. O primeiro do foco é falar da prática forense penal, na questão doutrinária e realmente prática, e o segundo enfoque é o exame da OAB. Né? A gente vai lá trabalhar um pouquinho a questão da OAB, tá? Bem, na ementa nossa, ela fala que a gente tem que discutir sobre, né, um inquérito lá de policial, discutir sobre ação, né, penal, resposta à acusação, audiência lá de custódia, audiência lá de instrução, alegações, né, finais e etc. É uma ementa bastante extensa. Né? Eu fiquei até pensando o que vocês viram na prática de processo penal 1 e 2, porque na ementa da prática de processo, né, penal lá 3, né, parece que é uma síntese de tudo um pouco, tá? Mas nós vamos lá tocar, né, o barco, tá? Como é que vai funcionar as nossas provas e avaliações? Não sei se o professor, né, Marconi, ele já falou, ou se na segunda-feira, né, já falaram lá para vocês. Vai funcionar da seguinte forma: menos trabalho, mais aula. Então, não é para a gente passar lá muito trabalho lá para vocês. Na verdade, nós teremos apenas 2, né, trabalhos. Né? Bem, se vocês não tiveram a prática de processo penal 1 e 2, não tenha medo, porque a 3, eu estou vendo bem aqui lá na ementa a 3, né, parece que é tudo do começo até a ponta. Então, não fiquem angustiados, não.
Então, resumindo, nós vamos ter dois trabalhos apenas e uma prova. Depois, mais dois trabalhos e uma prova. Tá? Cada trabalho vale 20 pontos. Aí, somando lá, dá 40. E a prova é de 60 pontos. Tá? Então, nós vamos ter dois lá trabalhinhos e uma prova. Dois trabalhos e uma prova. Então, não é lá toda semana trabalho, não. Quero cumprimentar quem está entrando agora, né? O Ian, né? Tem uma galera aí, né, que está entrando. Gente, vamos tocar o barco, tá certo? Livros de prática processual penal. Livros. Fernando da Costa Tourinho. Fernando da Costa Tourinho. É o livro aí, carro-chefe nosso. Também tem uma obra de prática processual penal do Guilherme de Souza Pucci. Também é muito bom. Mas eu vou usar como carro-chefe o Fernando da Costa Tourinho. Tá? A nossa ideia é falar lá da prática, falar das peças e falar principalmente dos problemas. Dos problemas e como resolver, como caminhar lá nos problemas, tá? Então, vamos tocar o barco, gente? Vamos lá iniciar. Vamos lá. Senhores, inquérito policial. Inquérito policial. O inquérito policial, ele tem dois objetivos. Você aí, né, na prática, lá na frente, futuro delegado ou delegada de polícia, o inquérito policial tem dois objetivos. Demonstrar, provar a materialidade do crime, e demonstrar os indícios suficientes de autoria. Então, são dois objetivos. Provar a materialidade do crime e apontar os indícios suficientes de autoria. Isso é interessante, na prática, para nós fazermos uma reflexão. Então, vamos fazer uma reflexão. O delegado, o crime em si, materialmente, ele tem que provar, então, o quê? A materialidade. Provar que o crime de fato ocorreu. Houve o óbito, houve o estupro, houve a subtração da coisa alheia móvel. Tem que demonstrar, por via de provas, que de fato houve aquilo. Agora, a autoria, nem tanto. É interessante isso. A autoria não precisa ser provada. Não é necessário provar a autoria. A autoria tem que ter indícios suficientes de autoria. Ou seja, há uma diferença, como dizia Francesco, né, de Carnelucci, ele diz sobre isso, os penalistas antigos, eles falavam muito sobre isso, há uma diferença entre prova, indício e indício suficiente. Prova é algo mais substancial, indício é frágil. E indício suficiente é um conjunto de indícios. Então, você aí, futuro delegado de polícia, ou delegada, vamos supor que, né, a nossa colega aí, a Suzane, vamos supor que seja a delegada de polícia. Suzane é uma mulher perigosa, mulher violenta, perigosa, aí vai pôr imoral na criminalidade. Se a Suzana for delegada de polícia, qual é o objetivo dela? O objetivo dela são dois. Provar a materialidade dos crimes, ou seja, que o crime aconteceu, e quanto à autoria, tem que ter indícios suficientes da autoria. Um outro detalhe importante para você aí não passar vergonha na prática é lembrar de algumas nomenclaturas, algumas expressões. Um exemplo, gente. Quando se está no processo judicial, no processo penal, você tem o réu ou acusado. Quando se está em sede policial, você não tem réu e nem acusado. Você tem o quê? Indiciado. Então, aí, um detalhezinho importante para
a prática também, para você não passar de vergonha. Em sede policial, eu tenho indiciado. Quando vai para o fórum, eu digo que eu tenho réu. Ou como nós dizemos mais modernamente, substituímos a palavra réu por acusado. Acusado, tá? Mesma coisa que réu, tá? Então, vamos pensar em alguns, né, problemas, né, práticos aí, alguns, né, problemas práticos, até porque a aula é de prática penal, não é de direito processual penal, é de prática. Então, a gente tem que discutir lá de problemas. Então, vamos lá. Vamos supor que o Fábio Henrique é delegado e a Bárbara Lima é a escrivã de polícia. Nós sabemos que, na prática, o escrivão de polícia é o escravão do delegado, é o escravo do delegado. A grande verdade é essa. O escrivão é o escravo do delegado. Ele vai fazer as peças, ele é que digita tudo, e o delegado fica só dando as ordens, acompanhando, e na prática muitos ainda não ficam nem lá. Só passa ligeirinho lá para assinar. Aí o que acontece? Chega uma situação na prática da Adriele. A Adriele chega lá, lá na DEPOL, na delegacia lá de polícia, e a Adriele diz o seguinte: olha, eu vim da parte da minha vizinha, porque o pessoal mais humilde fala assim, né? O pessoal pobre fala assim: ó, eu vim aqui da parte, vim da parte da minha vizinha. Aí o que acontece? Quando a nossa escrivã Bárbara, junto com o Fábio, delegado de polícia, começam a ouvir a história da Adriele Cardoso Nunes, não começam a ouvir a história dela, eles têm que assimilar o seguinte: é necessário fazer o quê? Inicialmente, um registro policial. Quando você ouve a queixa daquela pessoa inicial, você tem que fazer um registro policial. E aí, eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno, quem tiver lá interesse lá de anotar, coloque o seguinte: BO. BO. Então, vamos colocar aqui, ó, BO. BO. Embaixo da palavra BO, escrevam TCO. Então, escrevam BO. Embaixo de BO, escrevam TCO. Embaixo de TCO, escrevam BOC. BOC. Bacana? Eu tenho o BO, TCO e BOC. BO, TCO e BOC. A Damari está afiada, já está fazendo a tradução das expressões ali. Está fazendo a tradução ali. Mas vamos lá. Nós temos 3 instrumentos para fazer registro policial inicial. Início ali. Lembra lá do nosso caso? Nós temos o Fábio Henrique, que é o delegado, a Bárbara é a escrivã ou escrava do Fábio, e nós temos a Adriele, que veio da, entre aspas, parte da vizinha. Ela foi da parte da vizinha. Então, note só, senhores. Nós temos BO, TCO e BOC. 3 palavras importantes, 3 expressões importantes aí para nós. Bora lá definir nesses trem? De forma bem fácil, bem simples, ratio-fly, light, sem dramas. Vamos lá. BO. BO, nós sabemos que é o boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Quando é que cabe BO? Coloque lá 2 pontos. Nós vamos definir. O canal do Walter diz que, professor, não tivemos prática. Não se preocupe, né, Walter? Eu estou aqui do começo. Não tenha drama. Nós vamos começar literalmente do início de tudo, tá? Então, note lá. Colocaram BO, TCO, BOC. Bacana? BO, TCO, BOC. Na frente de BO, coloquem 2 pontos. 2 pontos. Coloquem 2 pontos. E escrevam lá: caberá
caberá, caberá para noticiar qualquer fato, caberá para noticiar qualquer fato, caberá para noticiar qualquer fato, ou crime mediano barra grave. Crime o quê? Ou crime mediano barrinha grave. BO. Caberá para noticiar qualquer fato ou crime mediano barra grave. Fábio, nós temos o seguinte, nós temos situações na vida que às vezes as pessoas vão lá na delegacia para noticiar a perda de um documento. Isso não é de verdade? Perdeu os documentos lá pessoais, perdeu o talão de cheque. Não houve necessariamente um crime. Mas muitas das vezes, algumas instituições exigem isso, que a pessoa vá lá na delegacia. Um exemplo, você perdeu o seu talão de cheque. Você vai lá na delegacia e fala, eu perdi, né, o talão de cheque, né, o número tal, né, extraviou. Ou às vezes os seus documentos lá de pessoais, é necessário você ir lá na delegacia e relatar isso. O que você, como futuro delegado de polícia, o nosso Fábio Henrique, o Fábio, eu acho que é do Pará, Fábio? Ou é? Terra Boa de Conceição do Araguaia. Conceição, pois o Fábio, como delegado, ele vai moralizar, né, o Pará. Vai pôr moral lá no Pará. Então, Fábio, o senhor, como futuro delegado de polícia, às vezes o senhor pode se deparar com isso. A pessoa vai lá para registrar um fato qualquer. Se for um fato qualquer, o que é? BO, Boletim de Ocorrência. Aí, só que às vezes é possível também gerar um BO outras situações. Um crime mediano ou um crime grave. Porque nós temos 3 escalas de crime. Crimezinho, crimezão. Nós temos 3 escalas de crime. O crimezinho, que são os crimes de menor potencial ofensivo, que os senhores já estudaram, né? As contravenções penais. Temos aquele crime que é meia boca, aquele que depende de representação lá da vítima. E nós temos o crimezão, um estupro lá de vulnerável, um homicídio. Quando se tratar, gente, de um crime mediano ou um crime grave, também caberá BO. Então, a Adriele, boa noite, Adriele. A Adriele foi na delegacia. Boa noite, professor. Pois é, a Adriele está aí. A Adriele foi lá na delegacia falar com o Fábio, que é o delegado de polícia, e com a Bárbara, que é a escrava dele, a escrivã. E daí, se ela relatar um fato de qualquer, será um BO. Se ela relatar um crime mediano, por exemplo, uma lesão corporal, lesão corporal é um crime mediano, precisa da representação da vítima. Ou se for um crime grave, um estupro, uma situação que implique em homicídio, alguma coisa lá mais grave, também será um BO. Então, para resumir o moído, não ficar falando igual louco, BO, boletim de ocorrência. Na prática, caberá boletim de ocorrência quando? Quando houver o relato de um fato de qualquer, perdi documento, perdi o talão lá de cheque, né? Ou quando houver um relato de um crime mediano ou de um crime grave. É claro, Fábio, que a pessoa não pode chegar lá na delegacia e falar assim, eu quero relatar a minha infelicidade, eu estou infeliz. Você não vai fazer nenhum BO, tem que ser alguma coisa mais substancial, como uma perda lá de documento, né? Antigamente, não é que eu sou velho não, gente, é que o direito é muito rápido.
mas eu advogo há 16 anos. Quando eu comecei a advogar, existia uma ação chamada ação de separação de corpos, que não existe mais lá na prática. Ela perdeu, né, o sentido dela. Às vezes a gente levava a mulher lá na delegacia para fazer um BO de um fato qualquer, né, de qual seja, falar que o casamento está ruim, que ela não aguenta mais. Hoje a gente não faz lá mais isso, não. Tá? Tinha que pedir autorização do juiz para autorizar a separação de corpos e não dar abandono de lar. Não cabendo aí uma indenização. Hoje em dia não é mais assim. Tá? Mais uma vez, não sou velho, não. O direito é que evolui rápido. Tá? Bem, brincadeiras à parte, o que acontece? O BO serve para quê? Qualquer fato, qualquer noticiamento de fato, crime grave ou crime mediano. Bacana. Agora, vamos para o próximo. TCO. TCO, a nossa colega, a Damais, que é uma pessoa antenada, ela já colocou ali no nosso chat, termo circunstanciado de ocorrência. O TCO, gente, ele funciona da seguinte forma. Anotem lá, 2 pontos. Haverá quando se tratar de um crime de menor potencial ofensivo. TCO, 2 pontos. Haverá quando ocorrer um crime de menor potencial ofensivo ou contravenção penal. Tá? Então, você aí, futuro delegado, futura delegada de polícia, o que acontece? Se o nosso delegado, que é o Fábio hoje, e a escrivã dele, a Bárbara Lima, perceberem que é aqueles crimezinhos mais parrelinha, um exemplo, foi uma xingadinha, uma injuriazinha, uma difamaçãozinha, uma caluniazinha, coisinha mais, crime contra a honra, uma lesão corporal leve, uma coisinha assim light. Se for um crimezinho que a pena máxima e abstrata não ultrapassa 2 anos, ou é uma contravençãozinha lá do penal, eu vou fazer o quê? Na prática, eu vou fazer um TCO. Então, TCO, 2 pontos. Haverá quando ocorrer um crime de menor potencial ofensivo ou contravenção penal. TCO, 2 pontos. Haverá quando ocorrer um crime de menor potencial ofensivo, ou contravenção penal. Tá? Então, a Daiane, ela deu uma ajuda boa aí. É bacana, ó, ela colocou, haverá quando ocorrer um crime de menor potencial ofensivo ou contravenção penal. Bacana, Daiane. Obrigado, hein? Ajuda muito. Então, o que acontece? Aí nós estamos diante de um TCO. Mais embaixo, vocês escreveram BOC, né? Lembram lá? Vocês escreveram, vou colocar aqui, BOC. BOC é Boletim de Ocorrência Circunstanciado. Isso é BOC. BOC nada mais é do que um boletim de ocorrência circunstanciado. Gente, sabe por que é importante as siglazinhas? BO, TCO, BOC? Porque muitas das vezes no concurso público não vem escrito a palavra inteira. Vem escrito a sigla mesmo. É difícil no concurso vir escrito assim, boletim de ocorrência circunstanciado. Eles colocam BOC. Eles colocam só BOC. Aí é importante a gente saber, né? Então, BOC, 2 pontos. Sempre que houver um ato infracional. Sempre que houver ou ocorrer um ato infracional. Sempre que houver um ato infracional. E aí vocês coloquem entre parênteses. Sempre que houver um ato infracional. Abre, né, parênteses e coloque adolescente infrator. Fecha, né, parênteses. Então, note só.
Eita, a Kaline está enrolada, né? A bateria está 0%. Mas eu passei por isso ontem, Kaline. Fiquei louco aí. Acontece. Gente, note só. O BOC é o boletim de ocorrência circunstanciada. Você, como delegado, se você perceber que a situação envolve um ato infracional, ou seja, uma situação de adolescente infrator, aí você vai fazer o quê? Um BOC. Não é nem BO, nem TCO, mas é BOC. Tá? Um detalhe interessante, eu tenho que falar lá para vocês, isso aí vocês não precisam anotar, vamos só lá discutir. O BO, o TCO e o BOC, uma vez registrado na delegacia, o delegado irá verificar, né, o nosso delegado, né, o Fábio Henrique, ele vai verificar se é cabível a instauração do inquérito policial. Se ele perceber que naquele relato, naquele registro lá de policial, há indícios realmente de crime, ele vai baixar uma portaria. O inquérito policial começa com a portaria. Começa lá com a portaria. E termina com o relatório final. A gente vai lá discutindo lá devagarinho, tá? Devagarinho a gente vai discutindo isso aí. Bem, e se forem dois autores, né? O Ian está falando, né? Um maior de idade e um menor. Ian, seu questionamento ele é interessante. Se forem dois autores, por exemplo, um é maior, o outro é menor. Note só, se for um crime, vamos dizer que é um crime mediano ou grave, um roubo. Eu já me deparei muito com roubo. Tem um adulto e tem um adolescente. Bacana? Então imagine aí na cabeça de vocês. O indivíduo pegou lá o trambuco, o revólver, foi fazer um assaltozinho. Foi fazer lá uma paradinha. Aí no assalto, um era adulto e o outro é adolescente. A vítima foi fazer o registro lá de policial. Ninguém foi pego lá em flagrante. Ela foi fazer o registro lá de policial. Eu tenho o quê? Eu vou ter uma situação de BO em que o adulto praticou o crime de roubo e praticou o crime de corrupção de menores. Olha que coisa interessante. Eu vou fazer um BO em que o adulto praticou o roubo e praticou o crime de corrupção de menor. E vou fazer um BOC apontando que o adolescente praticou um ato infracional descrito como roubo. Bacana? Então, você acaba fazendo dois procedimentos. Na prática, você faz um e daí faz o registro do outro, né, que vai ser meio que Ctrl+C e Ctrl+V. Mas são dois procedimentos. Na vara criminal, lá na frente, o adulto vai responder pelo roubo e pelo crime de corrupção lá de menor, e na vara da infância e juventude, o adolescente vai responder pelo ato infracional. Tá? Isso que o Ian a gente falou, gente, é muito comum. A gente lá se depara muito. E daí, Ian, tem uma discussão lá na prática, a nossa aula ela é de prática, que é uma discussão sobre a questão do STJ. O STJ entende que não importa se o adolescente já é todo torto, todo loucão, adolescente, vida louca, vida do crime. Não importa. O adulto vai responder pelo crime de corrupção de menor. Existe parte da jurisprudência que diz que não. Porque, às vezes, o adolescente é que corrompeu o adulto. Às vezes, né, o plano do crime foi do adolescente. Né? Mas o que vem vigorando para o STJ, inclusive tem súmula, é no sentido que não importa se o adolescente ele é transviado ou não. Sempre ele vai ser vítima na vara do crime e vai responder por ato infracional na vara de família. Tá? A indagação é interessante. Gente, Rosenilton, boa noite. Gente, Rosenilton está conosco aí. Gente, vamos dar seguimento. Vamos lá devagarinho. Pula duas linhas.
vamos falar mais um conceito da prática, da nomenclatura. Coloquem o seguinte: termo, e embaixo Boa noite, dessa professor. palavra, coloque auto. Termo, e embaixo você coloque auto. Isso aí está no livro de prática de processo penal do professor Fernando da Costa Latourinho. Ele fala sobre isso. Guilherme de Souza Nutti não chega a comentar, mas é algo que ocorre na prática. Eu tenho o termo, eu tenho a palavra termo e a palavra auto. Isso, duas expressões aí que têm conceitos próprios para o inquérito policial. Para o processo penal é um pouco diferente o significado dessas duas palavras, tá? Mas na esfera de policial tem um conceito próprio, termo e auto. Agora, não anote nada, não. Vamos pensar aqui junto. Bora bater um papo aqui, relax. Essas aulas de prática, gente, é aula light. Isso aqui é só coisa gostosa. Vamos só bater um papo aqui. Olha só. Termo, auto. Duas palavras. Você já ouviu de falar, na sua vivência, não sei se alguém aí já foi preso alguma vez, não precisa lá se manifestar se tiver de vergonha. Você já viu assim que quando o cabra é preso, ele vai ter o quê? Um auto de flagrante delito? Não é essa expressão? Auto de flagrante delito. Quando no indivíduo é pego o carro dele lá no meio da rua, tem o auto de apreensão. Quando é para devolver o carro, é termo de entrega, exibição e entrega. Note só, né, a diferença. Não anote ainda. Auto quer dizer que o procedimento policial se deu na rua, lá fora. Termo é que se deu nas dependências da delegacia da polícia. Por que é auto de prisão em flagrante? Porque o cara foi pego lá fora, na rua, fora do prédio da delegacia. Então é auto de prisão em flagrante. Quando vai devolver a moto do cabra, é o termo de apresentação e entrega, o termo de exibição e entrega, porque está pegando dentro do prédio das dependências da delegacia de polícia, da DEPOL. Então, quando nós falamos na polícia, a expressão auto quer dizer que foi lá fora, e termo foi lá dentro. Bora dar o conceito aí, gente? Eu fico até ridículo dar o conceito de tão simples que é, mas bora dar o conceitozinho aí. Auto, 2 pontos. É quando o evento se deu fora das dependências da DEPOL, da Delegacia de Polícia. Né? Então, auto é quando o evento se deu fora das dependências da DEPOL. Bacana? Alceu, eu já vou ler a sua indagação, tá? Só um pouquinho. Então, auto, 2 pontos. É quando o evento se deu fora das dependências da DEPOL, da Delegacia de Polícia. E termo, 2 pontos. É o inverso. Pode escrever aí embaixo aí. É o inverso. Né? Ou seja, é quando o evento se deu dentro dos limites da Delegacia de Polícia. Tá? É o inverso. Auto é lá fora, termo é aqui dentro. O Alceu Neto está falando assim, né? Esses termos se aplicam às outras polícias administrativas? Sim, Alceu. As outras polícias servem também para a polícia ostensiva, que é a polícia lá militar, para a polícia judiciária, que é a polícia civil, para a polícia lá federal, para a PRF, né? Para a guarda municipal, se fizer algum tipo de lavrado, algum documento, serve também para
as demais, as demais lá de polícias, tá? Forças lá de policiais, tá? Então, alto lá fora, termo aqui dentro. Bacana? Para a aula não ficar muito chata, vamos discutir aqui um pouquinho sobre problemas. Bacana? Vamos discutir sobre lá de problemas, porque a aula de prática é para falar lá de problemas. Então, vamos lá. Não anotem nada. Vamos discutir aqui juntos. Vamos supor que agora a nossa delegada de polícia é a Rosângela. É a Rosângela, essa é uma delegada estudiosa. É a de Rosângela. E daí... Eu fui transferido? Oi, gente? Eu fui transferido de delegacia, não sou mais um delegado. Oi. Que tem que trocar um pouquinho lá para estar mudando um pouquinho, lá acordar o povo, né? Se bem que a Rosângela, ela deve estar aí antenada aí, tenho certeza. Vamos lá. A Rosângela, ela é delegada lá de polícia. E daí houve uma situação, eu já vi isso em prova de prática, de funcional. Concurso lá para delegado, segunda fase, prova de prática funcional. Ela tá lá no plantão dela e chegou a nossa colega Adriele Cardoso Nunes. Ela chegou lá, é um caso real, mas claro que os nomes aqui eu estou usando o nome lá dos senhores. Chegou numa situação lá de flagrante. E qual era o caso? Gente, eu vi nesse caso, isso não é de piada. A Adriele, ela foi pega porque ela deu uma dentada, ela mordeu um queijo lá na feira pública e saiu de correndo. Isso ocorreu aqui em Colinas. Eu estava andando na rua, né, várias barraquinhas, várias lá de barraquinhas, feira, né? Todo mundo sabe lá de como é que é uma feira, é óbvio. E daí a Adriele viu um queijo bonito, rapaz. Ela não aguentou, pegou o queijo e deu uma dentada no queijo e saiu correndo. A polícia militar foi acionada e pegou a Adriele. Levou para a delegacia de polícia e no plantão estava a Rosângela. Isso aconteceu de verdade, obviamente, não com a Rosângela e nem com a Adriele, mas aconteceu. O que acontece? Posicionamento antigo da minha época, o posicionamento era: o delegado de polícia, ainda que perceba que o flagrado, ou seja, aquele indivíduo que acabou de cometer o crime, aparentemente seja louco da cabeça, tenha problemas mentais, o delegado não pode fazer nada. Deve lavrar o auto de prisão em flagrante, fazer o inquérito de policial e buscar os dois elementos que é responsabilidade dele. Lembram? Provar a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria. Discussões sobre sanidade mental caberá ao advogado, promotor e juiz. Esse é o posicionamento antigo. É na vara criminal que vai se discutir. Agora, o que acontece? Posicionamento moderno. O posicionamento atual fala assim: olha, delegado de polícia não pode ser colocado de escanteio com uma mera função de falar se houve crime, quem é que fez e só isso. Não. O delegado de polícia é um indivíduo que fez direito também. Ele pode ser um pouquinho mais ativo. Então, o posicionamento moderno é que o delegado, ou seja, no caso a nossa doutora Rosângela, ela pode lavrar o auto de prisão em flagrante, mas já se reportar para o juiz a situação da necessidade de se instaurar o incidente de insanidade mental, para que seja analisado a rigidez mental da Adriele. Gente, quem passa na rua e dá uma dentada num queijo e sai correndo, parece que não é normal. Não é uma pessoa lá normal. Tem que avaliar esse indivíduo. Então, o delegado de polícia hoje não é uma pessoa só inerte, né? Na minha época, ser delegado lá de polícia era até meio assim, entre aspas, vamos dizer assim, meio vergonhoso.
que o delegado faz? Tem que dizer se houve o crime e quem é que fez. Era só isso. Ah, mas parece que houve isso. Não vem ao caso. Hoje não. O delegado de polícia ele pode ser um pouco mais ativo. Então, você aí, futuro delegado de polícia, se você vê alguém louco, babando, alguém que você vê, rapaz, esse cara não é muito certo, não. Você pode sim fazer, inclusive, uma representação para o juiz. Essa é a peça, uma peça de representação para instaurar um incidente de insanidade mental. A Rosângela falou sobre o fato insignificante. O delegado não tem o poder de absolver ninguém, mas ele pode sim se reportar sobre a questão de se tratar de um fato lá insignificante, de ser suscitado a necessidade de um incidente de insanidade mental. O delegado hoje, Rosângela, ele tem esse aval, esse né, de cabedal lá de possibilidades. E como que o delegado faz isso lá na prática? Porque a aula é de prática, através de representação. Então, ele faz uma peça, uma petição, que nós vamos lá estudar, chamada uma representação. Representação pelo incidente de insanidade mental. E a questão do fato ser insignificante, Rosângela, ele coloca no relatório dele. Agora, teve um acadêmico que falou uma coisa importante aqui, né? Termo de comparecimento. A Rosângela falou aqui um negócio que me chamou a atenção. Senhores, vamos falar aqui do Rosenilton. O Rosenilton está ali, está colocando óculos. Boa noite, né? Rosenilton. Vamos supor que o Rosenilton Alves, ele é delegado de polícia. E daí chegou lá na delegacia uma situação em que os policiais militares levaram o indivíduo, ou seja, ele foi conduzido, tem a figura do conduzido, né? Os policiais militares levaram um cabra lá, ó, doutor Rosenilton, acabamos de pegar esse indivíduo aqui, estava fazendo crime. Rosenilton se informa, mas qual era o crime? Não, o crime era um crime de importunação ao sossego alheio. Estava com o sonzão lá troando, nós pedimos para ele abaixar o som. Quando nós viramos a esquina, ele ergueu de volta o som. E nós fomos lá, ele xingou a gente acabou trazendo ele. Não vamos colocar o crime de desacato, vamos colocar o crime de importunação ao sossego alheio. E eu questiono para vocês aí da turma, você como futuro delegado ou delegada de polícia, é possível um flagrante delito desse tipo de crime? Nota, é um crimezinho. É um crimezinho. Eu tenho aí uma contravenção penal, é um crime pequeno, de pequena monta. É possível um flagrante delito? Sim ou não, gente? Não tenho medo lá de errar, não. Sim ou não? Você é delegado lá de polícia, trouxeram um cabra que estava com o sonzão lá troando. O cabra não abaixou o som, os militares conduziram ele lá para a delegacia. É possível um auto de flagrante, uma situação lá de flagrante? É possível um flagrante delito desse tipo de crimezinho? Contravenção lá penal? O que vocês acham? Alceu, Aline Ângela. Sim, acho que sim. Rapaz, o pessoal aí, né? Possível, creio que sim, porém não é relevante, sim, tal, rapaz. Olha só, a resposta é sim, é possível. Só que tem um detalhe. Nesse cenário, você não vai lavrar um auto de flagrante delito. Nesse cenário, você não vai lavrar um auto de flagrante delito. Como o colega disse ali, o Alceu, você vai lavrar um TCO. Mas ele foi conduzido, é uma situação de flagrante, é uma situação de flagrante delito. Flagrante, do latim, vem de flagrans, fogo, foi pego com a boca na botija, cometendo o crime. Então, assim, é possível? Há um flagrante, mas você vai fazer o quê? Um auto de flagrante delito? Não, você vai fazer um mero TCO. E daí, você vai ouvir os policiais lá de militares, né, que é o primeiro lá do condutor, segundo lá do condutor. Você vai colher
o depoimento deles, vai colher o depoimento do indivíduo que foi flagrado, e daí você vai colocar ele para assinar um termo de responsabilidade de comparecimento ao JEC, Juizado Especial Criminal. Então, calma lá. Em uma situação de um crime de menor potencial ofensivo ou de uma contravençãozinha lá penal, você, como delegado, recebe os policiais lá militares. É uma situação, sim, de flagrante, mas você vai lavrar simplesmente um TCOzinho, um TCO. Vai colocar ele vai ouvir lá a galera, vai colher o depoimento lá de todo mundo, e vai colocar ele para assinar um termo de responsabilidade para o comparecimento junto ao JEC. É um termo. Por que é termo, gente? É termo porque a questão começa com TCO, termo circunstanciado de ocorrência, e a responsabilidade, né, para ele comparecer, aquele ato está sendo feito dentro da delegacia, dentro das dependências da DEPOL. Aí vamos pensar lá em problema. Isso aconteceu já comigo, no tempo que eu era lá da Polícia Civil. E se o cabra não assinar o termo? O que acontece? Se ele não assinar o termo, caberá, tecnicamente, a prisão do indivíduo em flagrante. Então, é colocado o termo de compromisso para ele assinar para comparecer diante do JEC, Juizado Especial Criminal. Ó, assina esse termo, você está se comprometendo a comparecer lá no fórum para uma audiência no dia e horário lá marcado. Se ele não assinar, caberá, teoricamente, uma situação de prisão, né? A Aline está questionando, e se for um grupo lá de menores com som alto? Aí você vai fazer, em vez de um TCO, você faz um BOC. Aline, sempre que for adolescente, não importa, sempre vai ser um BOC. E nunca é no Juizado Especial Criminal, sempre é na Vara da Infância e Juventude. Às vezes vai para o Juizado Especial Criminal por conta dos pais do adolescente, porque eles, quem sabe, tenham praticado algum crime, né, de abandono ou de negligência e tal. Mas se é o adolescente o criminoso, nós dizemos que ele fez um ato infracional e será sempre um BOC, tá, Aline? Então, assim, para não ficar louco aqui, é possível flagrante delito num crimezinho barrela? É. É possível a prisão? A rigor, não. Entretanto, se o indivíduo não assinar o termo de responsabilidade de comparecimento no Juizado Especial, né, Criminal, no JEC, aí poderá haver, tecnicamente, uma prisão dele, tá? Isso já aconteceu, né, comigo. Eu falei até para a turma lá de vocês, isso faz tempo. Né? Eu cheguei a narrar nesse fato, que ocorreu há uns 17 anos atrás aí, que eu contei lá para vocês, tá? Senhores, então, pulem uma linha. Essa prisão, de certa forma, de preventiva, é uma prisão processual anômala ao seu. Nós dizemos que é uma prisão processual anômala. É uma espécie de prisão lá de preventiva, né? Ele há um risco de se evadir lá do distrito da culpa, ele não quer assinar o termo, enfim. O Ian está falando assim, mas ele vai ser preso exatamente pelo quê? Porque ele não assinou o termo de compromisso de responsabilidade. Existe ali, então, um espaço que demonstra uma indiferença tal, e daí cabe essa de prisão. Eu falo isso na teoria porque na prática todos eles assinam. E os que não assinam, quando você explica que ele vai preso, ele assina ainda assim. Ian, você me deu uma luz aqui, eu tinha esquecido. Eu já vi em prova isso. Existe uma hipótese, Ian, que essa situação de prisão não vai acontecer nunca, quando for o artigo 28 da Lei 11.343. Usuário de droga, você vai fazer, vamos supor que você é delegado de polícia, pegaram um indivíduo com um pouquinho de droga, aí você vai fazer a análise, e agora, é traficante ou é usuário? Esse é o grande drama na cabeça do delegado, é traficante ou é usuário? É traficante ou é usuário? Você vai ouvir lá os policiais, vai ouvir lá as testemunhas, vai ouvir o cabra,
vai colher o depoimento de todo mundo e você vai ver. Se você entender que foi tráfico de drogas, você vai lavrar um auto de prisão em flagrante. Se você, como delegado, perceber que é tráfico, você vai lavrar, você vai fazer um auto de prisão em flagrante. Se você perceber que é usuário mesmo, você vai fazer um TCOzinho, um TCO, e colocar o cabra para assinar o termo de responsabilidade de comparecimento junto ao juizado. Se ele não assinar, ainda que ele não assine, nesse caso, não haverá de prisão. Então, é a única exceção que nós temos nesse cenário de crimezinhos mais barrelas. Bacana, gente? Espero que vocês não estejam Professor, cansados eu aí. tenho uma Oi? dúvida. É? Eu tenho uma dúvida. Um exemplo, a gente está numa resenha, né, numa festinha. Aí o som ligado, aí os vizinhos vai denunciar, aí a polícia vai lá, chega e fala, ó, ligaram, pede para baixar. Aí passa um minutinho, a gente aumenta. Eles podem ir lá e aprender o som, pegar, carregar? Ô, Yara, foi excepcional a sua fala. Eu já vou te responder, tá, Alceu? Vamos cuidar da fala da Yara, e eu já falo o questionamento lá no chatzinho do Alceu. Yara, vou falar da prática que tem como base a teoria. Muitas das vezes, Yara, não é culpa lá dos policiais ou dos delegados. Às vezes, a prática errada, ela cria nenhum costume, Yara. Sabe quando você faz um negócio errado a vida toda? Aí você acredita que aquilo é certo. Um promotor de justiça que eu conheci, o Adriano Ziza, ele teve uma postura em Arapoema, na época, né, que ele estava lá, hoje eu não sei lá como é que está mais lá em Arapoema, que ele chamou os delegados, chamou a polícia militar lá também e fez uma reunião com eles. E daí ele usou da teoria. Ele falou assim, gente, flagrante delito é o quê? É quando o crime está acontecendo. Bacana? Raciocine comigo, Yara. Flagrante delito é o quê? É quando o crime está acontecendo ou logo após do cometimento, com elementos que indiquem que o indivíduo que praticou o crime. Então eu tenho o flagrante direto e indireto. O direto pegou a Yara metendo a faca. O indireto pegou a Yara lá 2 quadras abaixo, né, do corpo, né, lá na frente, com uma faca cheia de sangue. Então, às vezes você vê a Yara metendo a faca, às vezes você vê a Yara umas 4 ou 5 quadras lá na frente, com o corpo cheio de sangue e com a faca na mão. Flagrante direto e flagrante indireto. Aí o Adriano Ziza chamou a atenção dos policiais lá militares e dos delegados lá de Arapoema da seguinte forma. Gente, crime barrelinha, contravenção penal, crime de menor potencial ofensivo. Existe flagrante delito? Existe. O indivíduo vai ficar preso? Não, não vai ficar. Por quê? Porque vai assinar um termo de responsabilidade de comparecimento lá no juizado e vai embora. Todo crime, os instrumentos do crime, tem que ser apreendido? Tem. Se eu matei alguém com a faca vai ser apreendida ou não? Vai. Se eu fiz um furto e me pegaram na hora do furto com uma chave falsa, a chave falsa vai ser apreendida ou não? Vai. Então, o som alto também cabe ser apreendido. E daí tem outro apontamento. No crime de importunação ao sossego alheio, quem é a vítima? É o vizinho? Não. É o dono. É a coletividade. Nos crimes de contravenção lá de penal, todos esses crimes é de ação penal pública e incondicionada. A vítima é a coletividade. Então não precisa ter exatamente o vizinho, porque o vizinho nunca quer, gente. O vizinho não quer falar. O vizinho está incomodado, mas não quer também ficar brigando lá com o outro vizinho. Mas, tecnicamente, se é uma ação penal pública incondicionada, a coletividade é vítima. Né? Deveria haver um aparelho para medir os decibéis. Pode haver o som alto, se houver uma testemunha, e o policial militar também
enquanto lá de condutor, ele serve lá como testemunha, inclusive validada em juízo, apesar de eu não concordar 100% com isso. Então, o que o Adriano a gente falou? Olha, gente, se tiver o somzão alto, chega lá e pede lá para baixar. Para não ficar mal. Se não abaixar, flagrante, você pode entrar na casa do indivíduo ou não? Pode. É a hipótese constitucional, né, inclusive. Você não poderá entrar na casa do indivíduo, salvo em flagrante delito, ou mediante determinação judicial, e daí é no período do dia, né? Mas em flagrante delito é em qualquer horário. O que acontece? O policial pode entrar lá na casa e apreender o som. E conduzir o indivíduo para a delegacia. Na delegacia, ele assina um termo lá de compromisso e é liberado. Mas o som fica apreendido porque foi instrumento de crime. Aí os policiais, Yara, questionaram assim, mas escuta, doutor, e aqueles sons automotivos, a gente vai tirar o som? Não, se vocês não conseguirem, leva o carro. Isso foi feito lá em Arapoema, foi validado, houve recursos lá no tribunal e o tribunal lá do Tocantins validou o ato, entendendo, né, o seguinte, olha, é uma contravenção penal, no final dá uma cesta básica, uma multazinha, mas ele pode reaver o som? Pode, faz um pedido de restituição, né, de coisa, prova, né, que o bem é dele, que a origem é lícita, não interessando mais ao processo e passando lá pela perícia da polícia, o som será devolvido, restituído ao seu dono naturalmente. O que acontece muitas vezes é que os policiais eles não querem fazer, acham chato, é enjoado, acaba se dispondo lá com pessoas e às vezes tem até medo. Medo assim, eu vou fazer crime de invasão de domicílio. Mas se é uma situação flagrante, pode entrar lá na casa. Sim, professor? Acontecendo fatos. Oi. Professor, boa noite. Boa noite. O senhor falou na questão da ocorrência de perturbação do sossego alheio. Sim. A vítima, ela é obrigada a se identificar? Essa é a minha primeira pergunta. Tá. Tô vendo que o chat tá cheio aí, eu não tô conseguindo nem ler ainda. Pois é. Aí mas eu vou ler. A vítima é quem? Ela não quer se identificar. Juridicamente, a vítima é a coletividade. Se na ronda policial for percebido que há habitações que já são 2 lá da madrugada e o som lá está atuando, o entendimento é que não é necessário identificação da vítima, porque isso poderá ser apurado mais a fundo lá na frente. E, de qualquer forma, o que acontece? Os policiais que estão na ronda também são lá testemunhas. Agora, a tese de defesa, porque eu sou advogado lá de defesa, e sempre tem 2 lados, a gente pode tentar alegar que o local não era um local habitado, era mais ermo, não havia numa vizinhança ali própria, ou não havia prova que o som era alto, e daí é importante o aparelho para medir lá os decibéis, sabe? Mas, tecnicamente, só voltando ao questionamento do Valteir e da Yara, o que acontece? Todo crime, se caísse lá numa prova, tá? Vamos lá de resumir aqui, gente. Se caísse lá numa prova, todo crime é passível de flagrante? Todo crime é passível lá de flagrante? Crime na esfera de contravenção de penal, crime de menor potencial físico, é possível lá de flagrante? É. Todo o flagrante, os instrumentos na prática do flagrante, as ferramentas que foram usadas naquele crime, ou naquele crimezinho, ou naquele crime anão, né, como alguns dizem, cabe o quê? A apreensão do instrumento utilizado para a prática do crime. E todo o flagrante cabe o quê? A condução do cabra malandro para a delegacia de polícia. Agora, se ele vai ficar preso ou não, vai depender da natureza do crime. Aí a gente fala que nem todo o crime cabe lá em flagrante, cabe, mas nem todo o flagrante caberá necessariamente em uma prisão, tá? Até que ficou chique, né? Todo crime cabe de flagrante, mas nem todo
o flagrante caberá em prisão, tá? Caberá, no mínimo, que na detenção da pessoa e condução lá para a delegacia. Quando o doutor Adriano Ziza, não sei se tem gente aí que é de Arapoema, mas eu lembro muito bem que na época do Adriano Ziza começou a resolver bastante o problema de som alto. Por quê? O cabra que gosta do somzão alto, ele geralmente ele tem paixão lá pelo som, né? Eu já vi carro que o carro não vale muito dinheiro, mas o som vale mais do que o carro. Quando ele vê o carro dele sendo apreendido e levado, o cabra sofre. Damares, professor, os policiais podem elaborar um plano para pegar os bandidos fazendo bandidagem? Damares, eu acompanhei uma situação recente assim. Né? Não posso quebrar a ética, mas o que acontece? Tem que tomar cuidado, Damares. Existe o flagrante preparado, existe o flagrante forjado. O que acontece? O policial deve investigar? Deve. Ele pode se infiltrar em uma organização criminosa? Pode. Nós temos até uma lei especial que fala disso. O juiz pode autorizar que o policial se infiltre em uma facção, sabe? Agora, não pode o policial praticar bandidagem. Damares falou fazendo bandidagem. Não, ele não pode estimular a prática do crime, porque daí será um flagrante preparado, um flagrante provocado, e eu tenho, então, a figura do crime impossível. Tá? Vamos voltar aqui, gente? Vamos voltar aqui. Yara, não sei se eu respondi a contento, nem me lembro da sua pergunta mais, Deus que me perdoe, a cabeça da gente fica a mil, mas assim, pode conduzir o indivíduo? Pode, qualquer flagrante pode, mas nem sempre a pessoa será presa. Pode entrar na casa do indivíduo? Se é de flagrante, todo flagrante autoriza que seja dada a entrada na casa do indivíduo. Agora, Yara, é óbvio, sem excessos. O excesso deverá ser afastado. Todo o policial que, mesmo numa situação lá de flagrante, praticar um excesso, ou seja, para fazer a contenção lá dos indivíduos, acabar exagerando, acabar usando da força de medida desnecessária ou desmedida, haverá aí uma situação que vai implicar em uma ilegalidade, uma situação de crime, uma situação pode ser um abuso lá da autoridade, ou pode ser até, quem sabe, um crime até de tortura, tá? Então, gente, eu gostaria que vocês pulassem 2 linhas. Eita, hora voa! Pula aí 2 linhas e vamos escrever mais uma coisa importante. Bernardino. Coloquem lá. Bernardino. Oi. Eu estou aqui no serviço, tive que me ausentar um pouquinho, não sei se você falou, e peço até desculpas para os colegas aí se você comentou. Sobre essa questão do flagrante, sempre teve uma dúvida, um folclore que até 24 horas, outro diz que enquanto a polícia estiver atrás de quem cometeu o crime, mas... Nós vamos falar disso agora. Vamos falar disso agora, Fábio. Eu ia falar de outra coisa, mas você deu a ideia, então vamos falar agora. Pula 2 linhas e escreva aí. Beleza. Nota de culpa. Só uma outra questão, você falou aí da questão do policial, no caso do flagrante, pode entrar dentro da residência. Eu não sei se eu entendi direito, mas ele pode por própria vontade ou tem que ter uma ordem judicial para isso? Claro que flagrante não, tem como ele... Em situação lá de flagrante, ele pode entrar de própria vontade, né? Teoricamente, Fábio, eu vou bater a real. Ele deve entrar. Situação lá de flagrante determina que ele entre sob pena de crime de prevaricação, retardar ato de ofício que deveria fazê-lo. Na prática não é duro assim, não. Na prática, né, às vezes é um flagrante tão assim, que não é tão grave, é mais barrela, aí não pega muito. Mas toda a situação de flagrante, note só para ter uma ideia, as forças policiais deverão agir. O cidadão poderá agir.
Eu já vi isso em prova lá de concurso. Em situação de flagrante, as forças policiais deverão agir. O cidadão poderá agir. O verbo para as forças policiais é deverão. E para o cidadão é poderão. Né? Então, lá o que acontece? Se você vê um bandido fazendo lá uma sacanagem, fazendo um crime, você, como cidadão, não é obrigado a agir. Você pode ou não agir. O campo lá das políticas públicas lá de criminais aconselha que você nem haja, que é um risco. Mas você pode agir. Um exemplo, Presidente Kennedy. Eu já vi caso na cidadezinha aqui de Presidente Kennedy, que é aqui perto, que não tem lá de polícia, que o povo saiu lá atrás lá do criminoso e amarraram com corda e levaram lá para a delegacia. O cidadão pode agir em uma situação lá de flagrante. Agora, os policiais deverão. Tá? Então, não precisa de autorização do juiz. Está em flagrante, você pode entrar na casa, você pode... Agora, tem que tomar de cuidado, por quê? Porque, às vezes, para entrar numa casa, o policial tem que ter uma convicção, ele tem que ter uma certeza íntima de que há uma situação de flagrante. Então, exemplo, você não pode sair metendo o pé lá nas portas por achar que tem droga lá na casa do cabra. Você tem que ter algum elemento que te indique isso, por sob pena de você responder crime de abuso de autoridade. Tá? Então tem que tomar esse cuidado. Fábio, vamos fazer o seguinte? Pula 2 linhas, vamos colocar lá, nota de culpa. Nota de culpa. Alceu, na prática é um mel. na prática é um mel. Na teoria, eu acho que o mel é mais doce. Na teoria é mais doce. Na prática, o mel é um pouquinho meio, às vezes, meio bravo. Mas vamos lá. Gente, coloquem lá. Nota de culpa. Nota de culpa. Nota de culpa. Aí você coloca 2 pontos. Eu vou fazer algumas considerações. O que é essa tal de nota de culpa? Só para descontrair a aula, eu entendo, apesar de eu não ser assim um estudioso tal, quem sou eu? Eu não sou lá um doutrinador, mas eu entendo que deveria mudar esse nome, nota de culpa. Deveria ser como na Argentina. Na Argentina é nota de informação. Nota de informação. No Brasil é nota de culpa. Esse nome, na prática, eu já tive lá de problema. Um exemplo, eu estou acompanhando lá o meu cliente lá que está preso, e daí ele fala assim para mim, doutor, não vou assinar essa nota de culpa não, eu não tenho culpa. E o cara não quer assinar, eu tenho que explicar lá para ele o que é o diacho da nota de culpa. Nota de culpa é uma palavra que induz a erro, né? Dá a impressão que você está assinando a tua culpa. Não tem nada a ver, tá? Na verdade, feliz é na Argentina, que é uma nota de informação, ou na Itália, nota de cientificação, dar ciência para o indivíduo. Mas vamos lá, vamos lá. Coloquem lá, nota de culpa, 2 pontos. 2 pontos. Vamos criar um conceito aqui. Vamos criar um conceito lá de bacaninha. Deverá ser expedida. Nota de culpa, 2 pontos. Deverá ser expedida. Deverá ser expedida. Deverá ser expedida. No prazo de 24 horas. No prazo de 24 horas. Para o flagrado. Para o flagrado. Para o flagrado. Tomar ciência. Tomar ciência. Tomar ciência. De quem efetuou a sua prisão. De quem efetuou a sua prisão. De
de quem efetuou a sua prisão, vírgula, bem como, vírgula, qual o crime está lhe sendo imputado, bem como qual o crime está lhe sendo imputado. Ponto. Ponto. Vamos entender isso? E depois a gente vai entrar no que o Fábio disse, da questão lá do flagrante, ficar escondido lá 24 horas e blá, blá, blá. Vamos tentar primeiro entender o que é essa nota de culpa. De Rosângela, o final, sabe Deus qual foi o final? Deixa eu pensar aqui. O final é assim: para dar ciência ao flagrado de quem efetuou a prisão, o indivíduo que foi preso tem que saber quem é que prendeu ele, quais foram os policiais, né, que pegaram ele, lá, que prenderam ele, bem como ter ciência de qual crime está sendo imputado a ele. A nota de culpa serve para duas coisas: para o indivíduo que está preso saber quem é que prendeu ele, e para o indivíduo, né, que está preso saber qual o crime que estão acusando ele. Tá? Essa é a nota de culpa. Agora, vamos entender. A nota de culpa, ela foi inserida e reforçada no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Ela sempre, né, existiu. Quando a ditadura, ou o contragolpe, como alguns dizem hoje, foi instituído aqui no Brasil, eles tiraram a nota de culpa. Tiraram a nota de culpa. O que acontecia? Vamos dizer que o nosso lá delegado, né, o Fábio, pegava o Bruno era preso, os policiais levavam ele educadamente lá para a delegacia, muito de carinho e afeto. Ele era preso, levavam ele lá na ditadura, o lugar chique lá era o Doicói, né, lá em São Paulo, e ele ficava preso lá. E daí, na hora do interrogatório, gente, isso acontecia lá no Brasil, né, tem registros disso, oficiais, inclusive. Chegava lá no interrogatório, o doutor Fábio, o delegado, dizia assim: Bruno, confessa. O Bruno não sabia nem do que estava sendo acusado. E ele falava assim: mas o que foi? Você sabe, rapaz, você sabe. Aí metia peia, dava uma coação, pressão psicológica de todo jeito, física. E o cabra ficava meses preso, sem ter nenhuma nota oficial, nenhum documento oficial de novo. Você está sendo acusado disso, infeliz. E quem te prendeu foi o fulano. Então, quando a ditadura cessa, a nota de culpa ressuscita. A nota de culpa é um direito que o cidadão tem de saber: rapaz, quem me prendeu foi o policial Zé, e a acusação é disso. Essa é a ideia da nota de culpa. E ela tem que ser expedida, Fábio, em 24 horas. Se não for expedida em 24 horas, tem que ser feita dentro de 24 horas e entregue uma via para o preso e a outra via junta lá no inquérito. Se não for feita essa nota de culpa em 24 horas, caberá relaxamento de prisão. Olha que legal. Se a nota de culpa não for lavrada e expedida em 24 horas, caberá relaxamento de prisão. Então, quando é que existe a nota de culpa? Quando há uma situação de flagrante, um auto de flagrante delito, para crimes, né, que importam lá em prisão, realmente. Aí tem que expedir a nota de culpa. A autoridade policial tem 24 horas para expedir essa nota de culpa, que vai ser informado para o indivíduo lá que está preso quem é que fez a prisão dele, efetivamente, e qual é o crime que está sendo imputado a ele. Aí o que acontece, Fábio? A gente assiste muito filme, né? Tem uns filmes aí, e os filmes que a gente assiste geralmente são norte-americanos, né? São filmes lá dos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, tem um papo, principalmente naqueles filmes mais antigos, eu não sei se vocês lembram, que falava no papo lá, lá das 24 horas. Não existe esse papo de 24 horas. Então, fica uma dica muito importante lá para os senhores. Qual o prazo para pegar o cabra? Você, futuro delegado, ou o delegado, ou o policial em si. Qual é o momento que dá para pegar o cabra lá em flagrante? Se passar 24 horas após o crime, pode prender ou não? A resposta é: depende. O flagrante dura enquanto a polícia estiver no encalço do indivíduo. Então, exemplo, o crime acabou de ser cometido agora. E daí a polícia já foi atrás lá do indivíduo e já tem uma ideia que é aquele indivíduo. E está lá em perseguição. Quem sabe ele não está nem visível ainda. A viatura não está nem vendo ele, mas enquanto a polícia estiver no encalço dele, cabe o flagrante delito. No momento que os policiais voltam para a delegacia e fazem o primeiro relatório de ordem lá de missão, quer dizer que a polícia não está mais no encalço dele. Então, se caísse em uma prova, ou se é na sua vida real, você aí, futuro advogado agora, esse papo das 24 horas não é verdade. Sabe qual é o prazo melhor para você apresentar o seu cliente e evitar lá de flagrante? Geralmente vai depender de caso a caso, mas pela experiência que eu tenho, o ideal é você apresentar o quanto antes, que às vezes nem a polícia sabe lá do crime. Vou dar um exemplo. Eu chego lá no escritório, é um caso real, cheguei lá no escritório, eram umas 6h30, quando eu cheguei lá tinha um homem me esperando lá na frente, um negócio embrulhado lá num jornal. Estava muito lá nervoso, eu vi que tinha sangue nele, disse que precisava de falar comigo. Eu abri o escritório e falei: entre aqui, bora conversar. Aí ele falou assim: doutor, acabei de matar um ali. Um estava suado ainda. Acabei de matar um ali. Aí pôs em cima da minha mesa aquele embrulho de jornal, é uma faca. Né? Aí eu falei assim: nós vamos lá na delegacia agora. Aí ele falou assim: não, doutor, meu Deus do céu, igual a de Rosângela, né? Acabou de escrever ali. Meu Deus. Ele falou assim: não, meu Deus do céu, eu vou ser preso, doutor. Eu falei: moço, é 6h30 da manhã. A delegacia abre às 8 horas. Né? É possível que ninguém nem saiba do que aconteceu ainda. Nós vamos te apresentar logo. E nós apresentamos eles na primeira hora lá da manhã. A polícia nem sabia do crime. Não houve flagrante delito. A polícia não estava no encalço dele. Ele respondeu em liberdade. Então, a melhor coisa é apresentar logo. Se você ficar morgando, é possível que o flagrante não esteja mais no tempo, mas é possível que logo saia uma prisão lá de preventiva lá para o cabra. Então, antes da prisão lá de preventiva, você não pode ficar lá morgando, não. O delegado sabe do crime, está no encalço, voltou lá da diligência, não está mais lá em flagrante, aí você fica enrolando, prisão preventiva para a riba do cabra. Tá? A Damares falou que teria saído correndo. Damares, essa é a natureza humana. Quando Caim matou Abel, o que Caim fez? Ele fugiu. É da natureza humana lá de fugir. Mas fugir aqui não é bom. Fugir não é bom. O ideal é você se apresentar. E eu vou dar mais uma dica lá para vocês. Eu acho que aqui a gente não tem que esconder nada. Eu acho que aqui nós somos, eu tenho lá os senhores, não só como alunos, mas como colegas, pessoas aí que estão lá se formando. E eu acho que a gente não deve esconder o pulo do gato. Eu vou dar mais uma dica importante. O indivíduo está escondido. Já passei demais por isso. O indivíduo está escondido. Aí liga para você: aí, doutor, eu quero resolver a minha vida. Eu sempre falo assim: olha, vamos fazer a sua apresentação. E aí, doutor, eu vou ser preso ou não? Aí a gente tem que ter ética. Olha, é segredo lá de justiça. O advogado não tem acesso. Mas é sempre bom se apresentar, ainda que você vá preso. Sabe por quê? É um traço de caráter. Vamos fazer um raciocínio rápido aqui, antes de chegar lá às 10 horas. Está bem ligeirinho. Você é juiz. O que é mais feio? O que é mais grave? O indivíduo
que está escondido e não se apresenta nem a pau, o indivíduo que vai lá e se apresenta, mesmo sabendo que pode ser preso, ele pode ser preso. A segunda hipótese sempre é melhor lá para a defesa. Fica mais fácil lá de trabalhar. Você pode falar que ele até fugiu, mas depois ele voltou, mesmo sabendo que ia ser preso, ele voltou lá para se apresentar, para ser preso, para responder preso. Isso mostra um traço de credibilidade. Tá? Então, é melhor sair. Eu agradeço as palavras aí da Rosângela, não é para tanto, não, né? Mas agradeço aí lá de coração. A gente sempre é o eterno estudante. Gente, deu 10 horas. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. E não tem trabalho, não tem atividade, não tem nada. As nossas aulas vai ser mais aula. Lá na frente tem um trabalhinho lá para nós, tá certo, gente? Muito, muito obrigado. Vocês podem falar comigo pelo WhatsApp. Não fiquem lá constrangidos. Podem dar dicas, dar uma sugestão, fazer crítica, tirar dúvidas. Eu fico à disposição lá dos senhores, tá? Fique com Deus. Muito obrigado lá pela compreensão, né? E a gente tá para aprender aqui. Tá certo? Boa noite, professor. Que Deus pelas palavras abençoe. aí carinhosas aí de muitos aí, tá certo? Obrigada. Fique com Deus, gente. Boa noite.